Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre os diuréticos. Os diuréticos, como o próprio nome diz, eles vão atuar no organismo do nosso paciente, favorecendo a diurese, favorecendo a drenagem de fluidos ali, a eliminação de fluidos do corpo do nosso paciente. Quando a gente pensa em diuréticos, a gente precisa pensar em uma redução de fluidos. Por esse motivo, o paciente que faz uso de diurético, ele vai ter uma redução na blood pressure, uma redução na pressão arterial. Diuréticos não vão modular o heart rate, como é o caso dos beta blockers, como é o caso dos calcium channel blockers, como nós já vimos anteriormente, certo? Quando a gente pensar nos diuréticos, nós precisamos lembrar que existem duas classes principais. Aquelas dos medicamentos que são eliminadores de potássio, tá? São os potassium wasters, que entraria aqui a furosemida, que é um diurético de alça, hidroclorotiazidas e as clortalidonas. E nós também teremos os poupadores de potássio, que são os nossos potassium sparing, que são ali a nossa espironolactona, tá? Notas importantes que nós precisamos saber aqui com relação a todos esses medicamentos. Quando a gente pensar em diuréticos, nós precisamos lembrar que eles vão atuar modulando a nossa quantidade de potássio, tá? E o potássio, ele está diretamente relacionado ali com o nosso coração. Então, se a gente tiver algum tipo de desregulação no potássio, seja para mais ou seja para menos, a gente tem risco de disritmias cardíacas importantes. Então, quando a gente for pensar ali agora nos nossos medicamentos que depletam o potássio, que eliminam o potássio, que seriam ali a nossa furosemida, hidroclorotiazida e clortalidona, a gente precisa monitorar a hipocalemia. Então, quando a gente pensa em potássio, a gente sabe que o range dele vai de 3,5 a 5. Então, esses pacientes podem apresentar uma hipocalemia. No ECG, no eletrocardiograma, vai ser possível verificar a presença de uma depressão de ST. Tá? Isso aqui pode ser um precursor para algumas disritmias cardíacas importantes. Esses pacientes precisarão de uma dieta rica em alimentos que contenham potássio, como é o caso dos green leaf vegetables e as bananas também. Quando a gente for pensar nos nossos depletadores de potássio, naqueles medicamentos que eliminam potássio, um dos mais comuns é a furosemida, extremamente usado ali no tratamento para o heart failure, tá? A gente precisa entender que a furosemida tem alguns side effects importantes. Se ela for administrada de maneira muito rápida, ela pode causar uma ototoxicidade no meu paciente, tá? Além da hipotensão rápida. Se ela for utilizada por muito tempo, o paciente pode passar por uma nefrotoxicidade, então alterações renais ali no meu cliente, além da questão da hipocalemia, ok? Quando a gente for falar sobre os tiazídicos, sobre a clortalidona, a gente vai lembrar também de hipotensão ortostática. Todo medicamento que abaixa a blood pressure do cliente, ele vai causar hipotensão ortostática, e quando a gente pensa em hipotensão ortostática, a gente pensa em risco de queda, ok? Esses tiazídicos também podem causar nefrotoxicidade e também fazem parte da família das sulfas, assim como a nossa furosemida, causando fotossensibilidade. E ali o paciente pode apresentar queimaduras solares, também são chamadas de sunburns. Quando a gente for falar sobre os potassium sparing, que são aqueles poupadores de potássio, nós vamos monitorar hipercalemias. O oposto ali do que a gente monitorou com aqueles que depletam potássio é o que a gente vai monitorar agora. Então, ao invés de a gente ter uma depressão de ST, a gente pode ter uma supra de ST. Esses pacientes devem evitar todo o alimento que tenha excesso de potássio, inclusive substitutos de sal que podem ter a presença de potássio também. Esses pacientes também deverão se abster de medicamentos over the counter, que são aqueles medicamentos que são vendidos na farmácia sem prescrição médica, tá? Medicamentos de venda livre, pois eles têm muito sódio. Então, essas são as orientações principais que a gente precisa saber sobre os diuréticos.